para dar aquela sincronizada, né? Olá, gente, voltei depois de um mês longe aqui do canal, sem postar nada, porque eu tava meio ocupado e um pouco desanimado, né? Um tanto quanto desanimated. Mas voltei e eu quero acabar esse box aqui, que se chama Terríveis Mestres, e tem aqueles 3 livros que são coletâneas de contos, né? O primeiro livro que eu trouxe foi o do Edgar Allan Poe, depois do Arthur Conan Doyle, e agora vou trazer para vocês a resenha do livro do Lovecraft, né? Mas antes disso, gostaria de dizer para vocês que eu não vou mais prometer postar um vídeo por semana, porque eu sei que eu não vou cumprir essa porcaria, mas sempre que eu puder aí eu vou estar alimentando esse canal com conteúdo, e se der certo, se isso virar, se eu conseguir, não tô falando nem de dinheiro ainda, tá? Mas tô falando de audiência. Se eu tiver uma audiência mais legal, quem sabe isso não me anima para postar mais. O próximo livro que eu vou fazer a resenha é esse aqui, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Estou enveredando aí por essas áreas de clássicos. É a primeira vez que eu leio algo do Dostoiévski, é o primeiro russo que eu tô lendo. Acho que eu comecei bem, porque o livro é fenomenal, cara. Li esse livro e eu senti um negócio que fazia muito tempo que eu não sentia, que era esse sentimento de querer saber o que é que vai acontecer, assim, ficar fissurado no negócio. Essa semana eu não consegui lê-lo porque eu tô meio ocupado, como eu disse, e eu ficava pensando o tempo todo, sabe quando você assiste a novela no sábado e tem que esperar até segunda para ler, você fica ansioso, querendo saber o que é que vai acontecer? Lógico que isso aqui, gente, é infinitamente superior a qualquer novela, tá? Mas eu tô me referindo só a esse sentimento. Enfim, vou parar de falar aqui do Dostoiévski, porque a resenha agora é do Lovecraft. Então, esse livro é mais uma coletânea de contos, e o Lovecraft ele influenciou muita gente, tá? Ele foi muito influenciado pelo Edgar Allan Poe. Até dá pra perceber até no estilo, que é um estilo mais truncado, né? O H.P. Lovecraft é mais ainda, é mais difícil de ler, e assim, ele é bem culto nas expressões que ele escolhe para compor ali a história. E Lovecraft influenciou um punhado de gente. Ele influenciou o Guilherme Del Toro, que inclusive queria fazer um filme do livro At the Mountains, da novela At the Mountains of Madness. Uma coisa, isso aqui tem contos e novelas, tá? Existe o conto, que é uma história curta, a novela que tá ali no meio, e o romance, que é aquela história longa. Tem contos e novelas aqui. Mas o Guilherme Del Toro, ele parece que não vai mais fazer, porque é difícil pra caramba de filmar Nas Montanhas da Loucura. O Lovecraft, ele influenciou também o cara que idealizou o Conan, o cara que criou o Conan, né? Que é deixa eu ver aqui, Robert E. Howard. Eles escreviam pra Weird Tales, que era uma revista pulp da época, e eles eram muito amigos. E o Howard, ele colocou diversos elementos Lovecraftianos nas coisas que ele escreveu. Tem uma história que se chama Torre do Elefante, que tem diversos elementos Lovecraftianos. E assim, é engraçado que na época o Howard, ele fazia muito mais sucesso que o Lovecraft. O Lovecraft só veio fazer sucesso mesmo, assim, ser reconhecido postumamente. Em vida ele não fez tanto sucesso assim, mas ele escreveu muitas coisas legais. Você tem os seguintes contos e novelas aqui. Você tem Os Ratos nas Paredes, A Cor que Caiu do Céu, O Chamado de Cthulhu, O Horror de Dunwich, Nas Montanhas da Loucura e A Sombra de Innsmouth. Eu queria comentar todos os contos aqui. É difícil você achar uma história do Lovecraft que não seja boa. Eu queria falar aqui sobre o Chamado de Cthulhu, que foi um conto que eu gostei muito, e é um conto muito famoso também. O personagem principal perdão. O personagem principal, o tio dele falece, e quando ele vai lá cuidar do velório e todas essas coisas, ele percebe que o tio dele estava investigando um culto, um culto secreto, assim, uma seita, cujos membros endeusavam uma divindade, assim, bem bizarra. E o tio dele estava investigando isso porque um artista que tinha diversos pesadelos entrou em contato com ele e começou a relatar alguns sonhos que ele estava tendo, eram coisas bizarras, e ele percebeu que havia
verdade naquilo que aquele cara estava falando. Ele não estava fazendo esse cara de palhaço, até porque esse era um senhor já, né? Ele era um professor emérito lá de algum assunto aí, acho que era de linguagens antigas, alguma coisa do gênero. E aí esse cara ele começa a investigar a respeito desse culto e começa a saber demais. E eventualmente ele morre. Só que assim, a morte desse senhor é muito estranha, sabe? No primeiro momento tu fica pensando, faz sentido, talvez tenha sido. Eles falam que foi ataque cardíaco, que por muito esforço ele teve um ataque cardíaco. Mas depois, quando esse personagem principal, primeiro ele acha a graça daquilo, sabe? Ele desdenha da situação. E eventualmente ele vai destrinchando as coisas e vai acreditando cada vez mais naquilo que ele está achando. Ele fica ciente que o conto está cada vez mais estranho, mais bizarro, coisas estranhas estão acontecendo, episódios de extrema violência, de loucura mesmo, né? de confronto entre... Tem um episódio no qual um inspetor chamado Legrace, ele entra em confronto com uns membros desse culto. E assim, ele encontra inclusive uma estátua bem estranha, bem bizarra, que não parece ser desse mundo de argila. E, enfim, esse cara ele vai descobrindo várias coisas estranhas, até que ele se depara com uma verdade que seria melhor ele não saber. Eu não quero contar o final, o que é que ele vê, o que é que ele consegue achar, porque acho que esse clima de investigação é muito aconchegante isso, sabe? Esse é o tipo de livro que eu recomendo tu pegar e ler no final de semana chuvoso, cara, é muito bom, não tem pra onde, é muito aconchegante. Você vai lá naquele clima de investigação e tal, e ele tem uns episódios, umas partes que se passam no mar, enfim, é muito massa. Todos os contos de Lovecraft têm uma pegada assim meio que de detetive, né? E aí esse cara ele vai se deparar com um mal inominável que a humanidade não deveria jamais saber, ter noção que ele existe. Tem até essa citação assim no começo do Algernon Blackwood. Eu não sei quem é esse cara. Enfim, eu só vou citar aqui, é porque eu acho isso muito interessante, porque já dá um gostinho de qual clima tu vai ter enquanto estiver lendo. É possível conceber uma sobrevivência de tais poderes ou seres. Uma sobrevivência de um período imensamente remoto, quando a consciência se manifestava, talvez, em contornos e formas que se recolheram ante a maré do avanço da humanidade, formas das quais apenas a poesia e a lenda registraram memórias fugazes que chamaram de deuses, monstros, seres míticos de todos os tipos e espécies. Fora o chamado de Cthulhu, você vai encontrar contos muito legais, como A Cuca Caiu do Espaço, que é literalmente cai um meteoro numa cidadezinha do interior, e dentro desse meteoro tu tem uma coisa muito esquisita, que parece que ele não é um elemento que não segue as leis da física e da química desse mundo. Ou seja, ele tem uma coisa esquisita, ele começa a contaminar o solo, e coisas muito estranhas começam a acontecer lá. Tem A Sombra de Innsmouth também, que conta a história de um rapaz que ele vai turistar nessa cidade chamada Innsmouth. Ele começa a perceber diversas coisas bizarras que acontecem nessa cidade. Primeiro ele não era para ele passar lá, ele só passa porque ele é meio que obrigado. E a cidade tem uma fama maldita, cara. Todo mundo diz que não é pra ir lá, que as pessoas têm uma aparência estranha. E ele vai lá e ele começa a ver diversas coisas bizarras. E essas coisas. O quão bizarro essas coisas são, isso aí vai escalonando, até que ele, no final do conto, ele tem uma revelação muito mais bizarra que tudo que ele já viu. É um plot muito legal, o plot dessa história. Eu não vejo muita gente falando dela, mas uma história que vale a pena ser lida. Você tem o Nas Montanhas da Loucura, que é o que o Guilherme Del Toro queria transformar em filme. Tem até o roteiro aí na net. Eu não sei se é fake isso, mas há um tempo eu tinha visto isso aí circulando. E é um conto que conta é uma história de uma expedição que acontece, que é feita por professores de uma universidade fictícia que o Lovecraft cria. E eles estão indo para a Antártida para procurar fósseis, para procurar formações geológicas lá e estudar. E eles encontram os resquícios, as ruínas de uma civilização antiga, de seres que vieram para o planeta Terra, de outros universos, de outros planetas, num tempo em que não existia nem vida.
Então esses seres foram os primeiros conquistadores do planeta Terra, digamos assim. Eles desenvolveram sociedades, eles guerrearam com outros seres, desenvolveram tecnologia, desenvolveram ciência, história. E eles vão vendo tudo por causa dos baixos relevos que tem nas paredes dessa cidade. E a origem desses seres é muito bizarra. E no final eles descobrem uma coisa mais bizarra ainda. É como a sombra de Innsmouth. Você vai cada vez mais descobrindo coisas mais bizarras e mais bizarras. O absurdo completo é descortinado e os personagens ficam loucos. Essa característica do personagem começar a ação e completamente e ter todas as suas ações pautadas pela razão e de pensar e ser o típico homem racional e cético, e depois ele passa pro homem completamente biruta, pinel da cabeça. É isso, gente. Esse aqui é um livro fenomenal. Até hoje não achei uma história do Lovecraft ruim. Todas são excelentes, fenomenais. Recomendo a vocês que leiam. Uma leitura realmente muito boa. É entretenimento de qualidade isso aqui, velho. Se você curte terror, eu não sou um grande fã. Não porque eu não gosto, mas porque eu não consumo tanto esse tipo de conteúdo aí. Quero consumir mais porque tem coisa muito boa. Mas tu tá cansado. Nossa, cara. Perdão. Mas se tu tá cansado de ficar lendo as mesmas coisas, as mesmas histórias de terror, paiosas, dá uma chance pra esse cara aqui que tu não vai se arrepender não. Bem como dá uma chance pra esses outros caras aqui, que são muito bons. Ó. Obrigado, gente. Um forte abraço. E não se esqueçam do nosso próximo encontro, que vai ser com esse livraço aqui, tá? Falou.